Que Deus nos abençoe. Dar as boas-vindas, participando dessa sala virtual da nossa Capelania Hospitalar Espírita, da Associação Médico Espírita do Espírito Santo. Nós temos o prazer de apresentar o nosso querido amigo, Valfrido Pires. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, é psicólogo clínico, jornalista, musicoterapeuta, canta e toca violão. E o tema dele hoje, a boa semente. Germina, cresce e frutifica. Ele participa da AME Minas Gerais, a AME, Associação Espírita de Minas Gerais, no caso, BH, e a Associação Espírita Célia Xavier, de BH. Contigo a palavra. O meu muito obrigado, a minha gratidão a vocês da Capelania Hospitalar Espírita, da Associação dos Médicos Espíritas do nosso estado Espírito Santo, nosso estado, porque eu sou meio mineiro, meio capixaba. E esse tema que nós escolhemos, sobre a boa semente, que germina, que cresce e que frutifica, esse tema também não foi por acaso. É diante das nossas necessidades. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 37, ele diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Já o benfeitor Emmanuel diz o seguinte sobre a semente: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Há homens inquietos, há homens insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la, compreender a semente. Quem diz é Emmanuel. E diz também o quanto podemos e devemos aprender com a semente minúscula. É indispensável que não nos percamos de vista as possibilidades pequeninas. No momento de transição moral, porque passa o nosso planeta, adentrando com muita rapidez ao mundo de regeneração, nós cristãos, nós espíritas, temos que repensar não somente conceitos, mas muitas coisas pequeninas. Um gesto, uma palavra amiga, um momento, uma frase, um bom dia, um olhar, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. São os nossos tutores espirituais que nos dizem. E por que eu trago esse tema para o nosso estudo, para a nossa reflexão? Não sou palestrante, gosto de estudar. Jesus é o grande semeador. E se ele encontrar em cada um de nós o solo propício, adubado, preparado, ou seja, um terreno fértil, através da boa vontade, da persistência, da esperança, da humildade, o amor nas nossas limitações, da resignação, frente aos desígnios do Pai, as sementes, sem sombra de dúvidas, que Ele depositar em cada um de nós, em cada coração, brotarão, germinar, crescer, frutificar. Vamos então
humildemente, nos entregarmos a essa corrente fraterna do bem, do amor, onde fileiras e espíritos menos felizes necessitam das nossas energias, e vamos trabalhar. Imaginemos então a nossa semeadura, o nosso plantio. Basta que a semente seja plantada, deitada no solo, para que depois de algum tempo germine, cresça e frutifique. Mas esta semente tem que ser uma semente qualificada, de qualidade. E nós estamos semeando boas sementes. É uma mágica, impelida por uma força inteligente que escapa à nossa compreensão. O germe se transforma em plântula. A plântula é uma pequena planta resultante do desenvolvimento inicial do embrião. As plântulas correspondem a uma etapa muito delicada do ciclo de vida vegetal, sendo que o crescimento inicial e a sua sobrevivência podem estar diretamente relacionados com as reservas presentes na semente. Esta, ao mesmo tempo em que deita raízes, organiza a haste com que rasga, com que fende a terra e vem saudar a luz. Aparece então, aos olhos de todos, verde como a esperança, vai se desenvolvendo mais ou menos rapidamente, segundo a sua espécie, até que um dia surgem as espigas, nas quais repontam os preciosos grãos. Depois, é só esperar que amadureçam, proceder à ceifa e recolher os frutos dos celeiros. A mesmíssima força que determina os fenômenos desta germinação, ora explicada, falada, desenvolvimento, frutificação, fará também que o reino de Deus se instale na terra pelo triunfo da Boa Nova. Aliás, como esquecer? A lei do amor, síntese de todas as leis divinas lançada na Palestina através da palavra do grande agricultor, do mestre dos mestres, do terapeuta dos terapeutas, tendo caído em campo propício no coração dos primeiros apóstolos, germinou, floresceu e produziu frutos a 100 por 1. Transplantada posteriormente para outras regiões do planeta, continua a multiplicar-se, felicitando a um número cada vez maior de criaturas. E dia virá em que essa felicidade há de cobrir a humanidade toda. Há quem diga, ou por desconhecer a história da civilização, ou porque tenha a visão do esquecimento,
que o homem, ou melhor, que os homens nunca foram tão egoístas, odientos e corruptos como na atualidade. Isso, entretanto, não é verdade. Antes do Cristo, este mundo conheceu gênios e sábios extraordinários. A exemplo de Alexandre Magno, de Fídias, de Platão, de Arquimedes, de Pitágoras, de Homero, Péricles, etc. Criadores de impérios, de obras-primas, no campo da arte, no campo da filosofia, da ciência, da poesia ou da política. Ninguém, todavia, nenhum deles, nenhum que houvesse ensinado o homem a respeito à vida e o amor aos semelhantes. Mas o meigo rabi, espírito preparado, trabalhado, lapidado para governar o nosso planeta. O Mestre Jesus nos ensinou sobre a semente. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, quanta montanha nas nossas almas, nas nossas mentes. Diríeis, transplanta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Está em Mateus, no capítulo 16, 11, versículos 11 a 20. A semente. O reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. E enquanto está dormindo ou acordado, de noite e de dia, a semente brota, cresce, sem ele saber como o que a terra produz por si mesmo. Depois a espiga e, por último, o grão graúdo na espiga. Marcos, evangelista Marcos, capítulo 5, versículo 26 a 29. Profundamente sábio, e utilizando-se de analogias com figuras pertinentes à Palestina e o seu tempo, ou seja, figura da pesca e da agropecuária local, o mestre não agiria diferentemente na parábola do semeador. E o benfeitor Emmanuel trabalhou em cima de tais ensinamentos, e aqui eu faço questão de fazer algumas reflexões, pelo menos com 3 considerações. O primeiro ensinamento da parábola é aquele que nos adverte que a cada etapa, a cada reencarnação, temos deveres intransferíveis na qualidade de donos do campo, somos os próprios lavradores. Não podemos contratar auxiliares e ordenar-lhes que evoluam por nós, ou pedir-lhes que, enquanto descansamos, galguem todos os degraus que nós próprios, na realidade, precisamos subir. Segundo ensinamento, nós, na qualidade de cooperados,
Afinal, espíritos não evoluem sozinhos. Seremos convidados a abandonar personalismos, abandonar pontos de vistas e convocados a lavrar na terra das almas sufocadas de espinheiros. Ralada de pobreza, revestida de pedras e intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Pode nos parecer até contraditória tal consideração, se comparada à primeira, mas não é. Uma coisa é desejarmos evoluir no sentido de utilizarmos nossa vontade de fazê-lo. Outra coisa é a cooperativa fraternal. A terceira e última consideração é de que se o divino semeador da manjedoura ao Gólgota se fez tão pequeno em suas lides, por que eu? Por que você? Por que nós? Diria, seus terceirizados, não deveremos nos vestir com a túnica e sandálias da humildade? Se ele nasceu entre pastores, cresceu no anonimato de Nazaré, conviveu com a hipocrisia de sacerdotes. Quanta hipocrisia nos dias de hoje. Quanta hipocrisia no campo social, político, religioso. Doutores da lei e fariseus. Teve como colaboradores humildes pescadores. E morreu cruelmente numa cruz, ao lado de malfeitores. Será óbvio que o tipo de berço que nos trouxer a esta reencarnação não será nada relevante. O anonimato será o tempero de qualquer frente crística que abracemos. Claro que opositores se farão presentes na lavoura, travestidos de lavradores ou semeadores, desejosos de plantar cisâneas. Evidente que aqueles que estiverem do nosso lado, nenhum será perfeito. E que a nós, cruzes se depararão sobre os mais diversos aspectos. A semente. Temos que gritar, louvar, dar o nosso testemunho, para termos paz nos nossos lares, no nosso trabalho, mas, sobretudo, na nossa intimidade, no nosso psiquismo, e sem nenhuma vergonha, suplicar a Jesus, porque os emissários, trabalhadores do Mestre, sabe e conhece nossas limitações. Suplicamos, Jesus, no silêncio da nossa intimidade, e pensamos logo a semente. Impossível raciocinarmos com a semeadura sem os naturais constrangimentos aqui no orbe. O vento que espalha as sementes, a diversidade
dos solos a serem semeados, o orgulho, o egoísmo, a desejarem a perfeição do plantio e a santidade das ajudas, as sementes de joio infiltradas e o cansaço que gera deserção e desânimo no cultivo. A parábola do semeador é só uma das provas da sabedoria do nosso divino professor, do nosso meigo Rabi, atento a este planeta muito antes da manjedoura. Não esqueçamos disso. Entendemos que somos aprendizes de semeadores cristãos. Já temos a boa vontade de trabalhar no movimento em prol daqueles que desejam também ser iluminados por Jesus. No entanto, sabemos que o terreno a semear é árido. E uns recebem a revelação como se estivessem a caminhar sem preocupações. Outros parecem um terreno com pedras, até recebem com alegria, mas as imposições sociais os levam a se afastar. E por último, há sim aqueles que parece um terreno espinhoso, que não deixa os frutos sobressaírem. Porém, tem aqueles que se constituem em terreno de boa vontade, em que se produz bastante frutos, diz o Evangelho. E apesar de nos candidatarmos a sermos semeadores, precisamos refletir em qual estágio nos encontramos em relação aos diversos tipos de terreno em que o Senhor semeia sua iluminada boa nova. Nós podemos até fazer um bom trabalho de evangelização, participar de grupos de estudos, das obras básicas, proferir estudos, ser até palestrante. Mas não devemos nos descuidar de nos limpar das nossas inibições. E verdadeiramente nos dispor de corpo e alma a aprender o modo cristão de sair para semear, como nos aponta Emmanuel. O exercício da semeadura para o aprendiz de cristão é um verdadeiro aprendizado no esforço de se tornar cristão, pois devemos ter boa vontade com os mais diversos tipos de terrenos a semear, inclusive, em especial, nós mesmos. É no exercício que vamos no dia a dia, sendo provados se a boa nova já rende frutos em nós. Não queremos ser aquela figueira onde o meigo Rabi vá lá pegar. Temos fome, Senhor, mas não tem fruto. Não tem fruto.
uma figueira extraordinária, forte, robusta, com tanto conhecimento, com tanta facilidade para envolver com os prazeres do mundo, não tem fruto para saciar a própria fome e nem a fome do seu semelhante. Que aprendamos a aceitar os outros como devamos aceitar a nós mesmos e nos alegremos com a oportunidade de sermos melhores a cada dia, mas requer muita luta. Dar o nosso testemunho, o nosso sacrifício. Apaixonamos fácil com os prazeres do mundo, com as ideologias. Mas qual é a ideologia cristã? Sou espírita para sugar, para receber? Não. Eu estou aqui, já na condição de ter o dever de germinar, crescer, frutificar e saciar a fome daqueles que necessitam. Para isso, precisamos nos despertarmos. O despertar da alma é muito doído. Tem que ser forte. Não podemos dormir. Os discípulos dormiam. E o mestre orava sozinho, pedindo ao Pai. Despertar, semanticamente, significa acordar, sair do estado de torpor ou de inércia, readquirir força ou atividade e retomar a consciência. Religiosamente despertar pode ser entendido como libertar da alma, iluminar-se interiormente, a chave que abre as portas do coração. Despertamos na hora que soa o alarme, podendo ser pelas badaladas do amor ou pelas badaladas da dor. Cada um de nós tem a sua hora de despertar. Não percamos tempo. O tempo urge. Outros continuam no sono profundo, esperando o seu momento. Quando será o meu? Quando será o seu? Quando será o nosso despertar? O despertar da alma ocorrerá quando formos solos férteis para ouvir, enxergando as coisas de Deus. A partir daí, o despertar nos conduzirá para compreender os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Jesus de Nazaré, como roteiro de vida. Mas queremos seguir Jesus sem abrir mão da alegria dos prazeres do mundo, do que vemos, do que sentimos, da idolatria. Tudo na vida tem o seu tempo. Tudo na vida tem o amadurecimento espiritual. Por isso, do nascimento, passamos pela infância, até a adolescência, até sermos adultos. Mas quantos adultos ainda vivem na infância? Adultos de conhecimento, de maturidade, mas vivendo na infância, ou seja, na irresponsabilidade, ou na adolescência. Conforme vamos evoluindo intelectual
moral e espiritualmente. E conhecendo a verdade divina, aí sim, essa verdade nos liberta. E normalmente, o despertar vem depois do autodescobrimento e do autoconhecimento, mediante a ação de uma reforma verdadeira da nossa intimidade. Esse despertar me auxilia, nos auxilia a afastar as tentações, os pensamentos inferiores, o mal, a fascinação, a subjugação e a obsessão, conduzindo-nos pelo esforço próprio para o serviço que liberta. É trabalhar para melhorar e não esperar melhorar para trabalhar. É orar agindo e não orar esperando que as bênçãos venham do céu, sem o devido esforço e merecimento. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O despertar ocorrerá pelo amor ou pela dor. A prática do amor ao próximo nos conduzirá ao trabalho edificante na prática do bem pela caridade. A lógica, então, do amor é distribuí-lo em abundância. O amor que multiplica, o amor que se espalha, sempre a caminho da fraternidade universal. O amor e a dor. A dor diante de grandes dificuldades, aflições e sofrimento nos adverte, nos faz refletir e aprender. A dor ensina e permite evoluir, deixando-nos mais humildes, menos egoístas, menos orgulhosos e vaidosos. E ao longo de nossas vidas, o semeador divino, e ao longo das nossas vidas, o semeador divino joga as suas sementes, esperando que sejamos solos férteis para germinar boas árvores e dar bons frutos. Os emissários, trabalhadores de Jesus, nesse momento de transição, onde nos envergonha ver milhões de irmãos buscando alimento nos lixos e as nossas despensas abarrotadas e nas nossas geladeiras comidas perdendo. Somos convocados a seguir as pegadas de Jesus no trabalho edificante da prática do bem e no trabalho da caridade. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem visão, enxergue. Para compreender o verdadeiro sentido da palavra. A verdade, meus irmãos, é uma só. Não existem várias verdades.
Jesus é a verdade e a vida. O caminho em direção ao Pai. As barreiras que se levantam no nosso lar, na nossa comunidade, na nossa casa de oração, bloqueando a palavra, são diversas, com destaque para os sentimentos de orgulho e egoísmo que parecem nos cegar para as coisas de Deus. Mas para Jesus entrar em nossas vidas e aproveitar o nosso terreno fértil, depende unicamente, exclusivamente de cada um de nós. Não do diretor da minha casa, e não do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu presidente. Se aceita livremente a palavra de Jesus, o convite dele entrará pelo amor. Se o orgulho, o egoísmo, a vaidade dominarem você, ele poderá entrar certamente pela dor. Bem-aventurados os que têm puro, os que têm o coração limpo, pois verão a Deus. O ver a Deus deve ser entendido como a iluminação interior em decorrência do coração puro daquele que enxerga as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Se queremos ver a Deus, devemos manter limpa a janela da nossa alma, rogando pela nossa comunidade, pelos governantes dos poderes constituídos, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, mas o nosso irmão Ismael, que é um dos dirigentes espirituais do nosso Brasil, nos deixa tranquilo. Momento de provações, de dificuldades. Podemos vê-lo a partir do momento em que o Mestre Senhor se torna uma experiência real em nossa vida. Ao se ter a visão do nosso Pai de misericórdia, na presença do vosso Filho, consequentemente, dos seus emissários, começamos a iluminar o interior da nossa alma, do nosso espírito, e passamos a sentir, a ter luz, frequência, intensidade, coloração, tonalidade e brilho. Uma cor com a cor da nossa evolução espiritual, natureza, força, elevação. Assim, o despertar começará dentro de nós, quando fizermos uma faxina profunda na nossa intimidade, para receber a semente da palavra em solo fértil, pois aquilo que o homem semear, também se fará. Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Tenhamos calma. Tenhamos calma. Não percamos tempo. A hora é agora. Porque tudo é possível. Aquele que crê. Calma. Calma. Mas não de braços cruzados. Calma.
mas conscientes que tudo que nós semearmos, nós ceifaremos. Muitos de nós beneficiários do Evangelho de Jesus. Permanecemos presos a obstáculos de toda sorte. Eu diria, na península nebulosa da queixa, conforme assevera o benfeitor Emmanuel. Lastimamos não haver recebido nos dias de juventude e de facilidades materiais os ensinos reveladores da luz evangélica. Todavia, meus irmãos, na madureza da existência terrena, continuamos a praticar os mesmos atos infelizes, sustentando as mesmas tendências que impedem nosso crescimento espiritual. Insistimos na manutenção da exterioridade de quem se dispõe a ajudar o próximo, mas quando chamados ao serviço ativo, encontramos 1000 desculpas para não nos apresentarmos. É a falta de tempo, de recursos materiais, de saúde, de forças. Quanta contradição entre nós. A contradição entre o parecer ter vontade de ajudar e o realizar de fato está sempre nos cercando. Quando há oportunidade de serviço e a saúde está perfeita, não temos tempo. Quando doentes, sentimos falta de não sermos convidados a ele, porque ouvimos dizer que o trabalho no bem ajuda a termos saúde. Essas manifestações destrutivas precisam ser combatidas em nossa personalidade, se desejamos nos manter a salvo de envolvimentos espirituais que mais nos adoecem psiquicamente e espiritualmente. Existe muito trabalho na seara do Pai Celestial. Em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar, as possibilidades de fazer alguma coisa, qualquer coisa. Toda ocupação útil, um trabalho de bênçãos, em benefício do próximo e de nós mesmos, está presente ao nosso redor. Todo dia é dia de semear. Todo dia é tempo de colher. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 37. O Senhor das Estrelas afirma enfaticamente aos discípulos: a seara realmente grande, é grande, mas poucos os ceifeiros. Os ensinamentos do Mestre são dirigidos principalmente à turba de corações desalentados e errantes que se assemelhava, segundo a narrativa do evangelista, a um rebanho sem pastor. Fisionomia tristes, olhos suplicantes.
o símbolo da seara realmente grande usado por Jesus Cristo, representa um alerta para repensarmos nossas atitudes diante do chamamento que o Evangelho nos faz, frente à imensidão de dores e de nosso acomodamento. As palavras benditas do excelso amigo permanecem no mundo por bendita dádiva de nos enriquecer. Entretanto, a percentagem de pessoas realmente dispostas ao trabalho, a semear verdadeiramente, é muito reduzida. É preciso erguer os olhos e nos levantarmos desse comodismo no qual nos mantemos e colher valores novos, enriquecendo-nos, nutrindo-nos através de um trabalho laborioso de iluminação espiritual. Mas, para que isso aconteça, necessário se faz que nos elevemos a esferas mais altas, buscando conhecimentos superiores, verdades eternas que proclamam, segundo Emmanuel, que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus. Envolvendo tarefas nobres, o trabalho espiritual pesa consideravelmente na contabilidade divina, pois será através dele que a justiça divina atuará ante o indefectível tribunal da nossa consciência. Em qualquer posição na qual estejamos, em qualquer tempo no qual nos situemos, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com Jesus. E é para todos nós que já recebemos as dádivas divinas nessas oportunidades que o apóstolo dos gentios pronunciou o desafio que ele próprio recebeu. E agora? E agora? Por que te detens? Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias, a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movido apenas pela caridade. Meus irmãos, se já sabemos que a vida não termina no túmulo, porque o espírito sobrevive ao corpo, se já assimilamos algum conhecimento das lições benditas trazidas por Jesus, por que tanto medo em agir diferente de alguns até hoje? Por que tamanha afinidade e prazer com o mundo? Em ser no mundo,
É muito fácil. Estão aí. Todos os dias a gente vê a guerra, a fome, a violência, a falcatrua para o poder. Mas nós somos espíritas, fomos escolhidos. Chega de pedir, pedir, pedir. Trabalhemos. O apóstolo dos gentios, assim como nós, quando das suas dificuldades, enquanto Saulo reviu seus conceitos e aceitou seguir Jesus, mesmo sofrendo todas as humilhações pelas quais passaram os primeiros cristãos. Hoje, não precisamos mais sofrer tudo o que eles sofreram, porque eles nos abriram os caminhos. O que fora Paulo se não fosse Estevão? Então, meus irmãos, por que tamanha resistência? E Jesus, o meigo rabi da Galileia, o Senhor das estrelas, por meio dos nossos emissários, nossos tutores espirituais, abençoando a nossa capelania hospitalar, a nossa AMES, nos faz repensar que não sejamos homens inquietos, insaciados, que ainda não conseguiram compreender a semeadura, a colheita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Cristo. Gratidão. Meu amado irmão Valfrido, a noite de hoje, essa última hora, eu me coloquei como alguém encantado, literalmente encantado pela mensagem que você nos passou, mas muito preocupado. Confesso a você, meu irmão, que durante essa última hora eu fiquei perguntando a mim se eu tenho sido a semente que o Senhor semeou nesse planeta, ou se eu tenho sido o solo ingrato que não está permitindo que essa semente germine de maneira satisfatória. E a sua canção me pediu calma. Eu confesso a você, irmão, que nesse momento o meu espírito não está calmo, porque eu te digo ser a todos vocês, meus irmãos, um devedor, alguém que não está sendo o solo fértil. Mas eu tenho que dizer a você obrigado, pedir a Jesus que cada dia mais te inspire, trazer essa mensagem tão rica, ajudar a acender essa lâmpada do alerta, acorda. O que vale, o consolo que eu tenho, irmão, é que somos eternos. Obrigado por sua fala. Em nome dos meus irmãos da capelania, em nome dos meus irmãos da Associação Médico Espírita do nosso estado. Tantas aflições que a gente está vendo no mundo, a gente que labuta na área da saúde, estamos vendo tanta depressão, tanta ameaça, tentativa de existência de viver, tantas coisas que está deixando, sinceramente, nós precisamos estar muito fortes e preparados para que a gente se sente impotente e parece que nós estamos fazendo pouco.
A ideia é essa mesmo que o Zé Luiz teve aí, né? Eu acho que é um despertar muito profundo que você nos fez chamado aí, foi muito interessante. O que nós estamos fazendo com tanta desgraça que estamos vendo, tanto sofrimento, tanta desvalorização da vida, matando por nada aí. Agradecer a Valfrido porque ele falou, ele trouxe a mensagem necessária para essa noite. Porque no dia de hoje nós começamos a receber a permissão dos hospitais para que possamos voltar ao nosso trabalho presencial. Eu quero aproveitar aqui todos que estão aqui presentes, que interiorizem a mensagem da noite que o Valfrido nos trouxe e criemos calma, mas calma operante. Tá? Eu quero que todos aqui presentes que forem coordenadores, infelizmente eu perdi a minha agenda de telefone, que me repasse os contatos dos assistentes sociais, dos hospitais, para que possamos reativar o nosso trabalho, que o momento é chegado. Levamos um ombro amigo no hospital, passe, preces, canções. Porque nesse momento de pandemia, a gente meio que, nós ficamos reclusos e a necessidade, né, de estar junto aos nossos irmãos, né, nos hospitais, nas instituições hospitalares, nesse momento a gente ficou impedido, né? E o sentimento verdadeiro de nós, do fundo do meu âmago, é que o que eu poderia fazer, né? E é realmente isso. A gente, muitas vezes, em função da ansiedade, né? A gente acaba se cobrando muito em função de, tipo, eu não tenho, estou sendo inútil mesmo. O que eu poderia fazer? Eu fiquei muito, mas muito feliz e tocado, Zé Luiz, com as suas palavras. Porque a sua sinceridade, o seu sentimento, é um sentimento de todo aquele que tem consciência e está inquieto, porque não estamos conseguindo compreender e realizar a semeadura verdadeira e a colheita. As suas palavras e também as palavras do Wilson me lembra, porque isso exige as grandes obras de um dia para outro, impõe medidas tirânicas pelas forças das ordenações, mas a natureza não dá salto. Nós temos que aprender, respeitando as nossas limitações, aprender com a semente minúscula que dá o trigo, que surge o pão de cada dia, que garante a nossa vida em todas as regiões planetárias da nossa intimidade. É o esforço redentor, Zé Luiz, caro Wilson, indispensável que não se perca de vistas as possibilidades pequenas. Desistir jamais. Esse momento nos pede. E ao nosso querido Elísio, estamos voltando, foram 24 anos de serviços ininterruptos com a música terapia no hospício, no Hospital Raul Soares, que nós fizemos e vamos continuar fazendo. E no nosso consultório, atendimento presencial, online, a gente tem encontrado muita perturbação. E com nós espíritas, não tem sido diferente. É hora do despertar. Agradeço também a Ellen e agradeço profundamente a vocês pela oportunidade, porque também eu sou um fragilizado, que necessito, todos os dias, de separar o joio do trigo e plantar boas sementes. Não dá mais para não dar frutos, porque senão eu não estaria aqui conversando com vocês. Muito obrigado, uma gratidão profunda
pela oportunidade bendita. Luiz. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse momento de hoje, que foi tão lindamente conduzido na minha vida desde hoje de manhã, para finalizar agora. Digo isso porque hoje pela manhã, conversando com uma grande amiga de um grupo em que nós atendemos aqui pessoas que estão buscando a melhoria da saúde física mesmo. Então, a gente tem o médium responsável, né, que realiza as cirurgias espirituais. E ela estava falando justamente sobre algo que me tocou profundamente quando o Valfrido falou sobre olharmos sob a perspectiva de que já entendemos que somos espíritos imortais. E como precisamos instaurar essa visão na nossa vida terrena também. Claro, cumprir com as nossas obrigações, pois tudo tem um motivo, mas trazermos essa visão para que tudo aqui seja mais leve, para que essa semente possa germinar realmente. E se me permite, José Luiz, acredito sim que o seu solo é fértil, aqui, agora, porque nós estamos em profunda reflexão. E a reflexão é um solo fértil. Nós estamos aqui unidos por um ideal, por um propósito. Talvez ainda somos pequenos para enxergar, mas Deus faz grandes coisas, grandes obras, através ainda da nossa pequenez. E agora eu vou cantar uma oração de São Francisco, em que nós cantamos nesse grupo em todas as nossas reuniões, para as vibrações. E Joana de Ângeles diz que a oração de São Francisco, muito embora às vezes a gente tenha uma visão de que ela seja para o outro, então que levemos amor onde houver ódio, levemos perdão onde houver ofensa, na realidade é a semeadura dentro de nós. Que levemos a semente do amor onde houver ódio dentro de nós. Que levemos o perdão onde houver ofensa dentro de nós. E isso é o reino dos céus aqui. Então, Valfrido, muito obrigada pela noite de hoje. Foi realmente maravilhoso o meu dia ter sido conduzido até aqui. Que as nossas sementes germinem com todo amor e misericórdia divina. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Gratidão gente. Receba meu abraço, um beijo na alma de vocês. Prazer no coração de grande. Todos. Me envolva nas suas orações. Não esqueçam de mim, por caridade. Beijo. Te diria que foi uma noite... Obrigada, Valfrido. Beijo, gente. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.